Nunca imaginei que uma noite comum em casa se transformaria em um turbilhão proibido. Olá, meu nome é Sofia, tenho 29 anos, e essa é a história de uma noite que mudou tudo. Vivo numa pequena vila perto de Viseu, onde a rotina é tranquila e as noites costumam ser silenciosas, perfeitas para descansar depois de dias cansativos no escritório da Câmara Municipal. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu em minha casa, algo que eu jamais poderia prever. Cheguei cansada, como de costume, depois de um longo dia repleto de reuniões e tarefas intermináveis. A casa estava envolta num silêncio reconfortante, quebrado apenas pelo tic-tac constante do relógio de parede na sala. Joguei as chaves na mesa da cozinha e tirei os sapatos, sentindo o peso do cansaço se dissolver aos poucos. Tudo parecia normal, até que, ao caminhar pelo corredor pouco iluminado, notei uma luz suave escapando por debaixo da porta do quarto de hóspedes. Imediatamente, lembrei que meu tio Rui havia mencionado que poderia passar uns dias aqui, em vez de ficar no hotel como de costume, caso precisasse. A ideia de tê-lo por perto sempre me causava sentimentos mistos, uma mistura de carinho e uma estranha inquietação. Fiquei parada por um instante, mordendo o lábio inferior, hesitando entre entrar ou respeitar seu espaço. A porta se abriu ligeiramente, e a curiosidade venceu a ansiedade. Empurrei a porta com cuidado e meu coração disparou. Lá estava ele, deitado na cama, o corpo alongado sobre o cobertor bem esticado. Parecia em paz, com uma das mãos descansando sobre os olhos fechados, enquanto seu peito subia e descia num ritmo calmo e constante. Um sorriso involuntário apareceu no meu rosto ao vê-lo assim, sereno e completamente relaxado. Mas algo chamou minha atenção. A camisa dele estava levemente levantada, revelando um pedaço do abdômen firme, justo acima do cinto das calças de ganga. Fiquei ali, hipnotizada, meu coração batendo forte no peito. Sabia que deveria me virar e sair, dar-lhe privacidade para descansar. Mas uma força magnética me prendeu ao lugar, um desejo que eu não conseguia controlar, fazendo meus dedos coçarem para tocá-lo. Antes que eu percebesse o que estava fazendo, me aproximei devagar. Contornando a cama silenciosamente, fiquei de joelhos ao lado dele, o olhar fixo em seu rosto tranquilo. Rui, sussurrei, a voz quase engolida pelo silêncio do quarto. Ele não respondeu, continuava imerso no sono profundo, os lábios entreabertos, e uma mistura de hesitação e saudade me invadiu. E então, minhas mãos tremendo, toquei seu pulso com delicadeza, sentindo o calor da pele sob meus dedos. O toque era leve, quase imperceptível, mas percorria meu corpo como uma descarga elétrica. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar nos meus ouvidos, e o nó na garganta apertava, misturando ansiedade e antecipação. Ele mexeu-se levemente, soltando um murmúrio quase inaudível, mas permaneceu dormindo, trazendo um turbilhão de sentimentos conflitantes em mim. Continuei a deslizar o toque pelo seu antebraço, sentindo o pulso firme e quente sob minha pele. O perfume sutil do seu cologne, ainda presente no ar, envolvia-me como um abraço quente, despertando em mim uma vontade quase irracional. O que estava acontecendo comigo? Por que esse momento parecia tão carregado de uma eletricidade proibida? Senti-me perdida, dividida entre a razão e o desejo, enquanto me aproximava mais, sentindo o ritmo lento da respiração dele e a suavidade da pele exposta. A sala parecia encolher ao nosso redor, como se estivéssemos isolados do mundo, presos naquele instante impossível. Foi então que, num impulso que não consegui conter, meus lábios tocaram seu pulso, num beijo suave, quase tímido, mas que para mim significava tudo. O calor do seu corpo misturado ao aroma do seu perfume me deixava tonta, e eu queria mais, muito mais, mesmo sabendo que era errado. Rui, sussurrei novamente, a voz trêmula, enquanto meus beijos subiam pelo seu braço, deixando um rastro de desejos silenciosos. Ele mexeu-se outra vez, soltando um som baixo que fez meu coração pular. Será que ele estava começando a despertar? O medo e a excitação se misturavam num turbilhão dentro de mim. A tensão naquela noite era palpável, e eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Naquela noite, o ar parecia carregado de uma tensão invisível que me envolvia, fazendo cada movimento parecer mais intenso e proibido. Eu estava ali, ajoelhada ao lado do Rui, meu tio, e o que antes era um simples desejo curioso transformava-se em algo mais profundo, quase indescritível. Senti meu corpo reagir ao calor que emanava dele, enquanto meus dedos exploravam, hesitantes, cada centímetro da pele exposta sob a camisa desabotoada. A respiração dele era firme, calma, e o som daquele silêncio preenchido por pequenos suspiros fazia meu coração acelerar ainda mais.
A luz tênue que entrava pela janela desenhava sombra suave sobre seu rosto, destacando a linha forte do maxilar, a barba por fazer que eu nunca tinha notado com tanto detalhe antes, e os fios castanhos que caíam desordenados sobre a testa. Era uma visão que me deixou sem fôlego, e ao mesmo tempo, com uma sensação estranha, como se estivesse cruzando uma linha invisível entre o familiar e o proibido. Eu sabia que não deveria estar ali, que aquilo era errado, mas algo dentro de mim insistia em continuar. Com o coração batendo descompassado, desci os beijos do seu ombro até a clavícula, sentindo a pele quente sob meus lábios e a textura áspera da camisa de flanela que ele usava, agora parcialmente aberta. O perfume dele preenchia meus sentidos, uma mistura de madeiras e especiarias que me fazia querer me perder naquele instante para sempre. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido, deixando apenas nós dois naquele quarto, presos a uma força que eu não conseguia controlar. No entanto, apesar da intensidade do momento, minha mente lutava contra o turbilhão de emoções. A dúvida batia forte. E se ele acordasse? O que pensaria ao me encontrar ali, tão próxima, tão entregues a um sentimento que parecia desafiar todas as regras? Mas o medo se dissipava diante da urgência que eu sentia, um anseio desesperado que me empurrava para frente, para aquele beijo que eu sabia que mudaria tudo. Quando finalmente senti a mão dele deslizar lentamente pelo meu cabelo, segurando minha nuca com uma firmeza surpreendente, meu corpo estremeceu. Os olhos dele se abriram lentamente, encontrando os meus com uma intensidade que me fez perder o fôlego. O brilho escuro no olhar dele carregava uma mistura de surpresa, desejo e algo mais profundo, quase sombrio, que me deixou sem palavras. Ele murmurou meu nome com uma voz rouca, quebrando o silêncio e acendendo uma chama que eu não podia mais negar. Aquele instante, tão cheio de significado e perigo, marcou o começo de algo que eu nunca tinha imaginado viver. O quarto parecia pequeno demais para conter a força daquela conexão, e eu sabia que, a partir daquele momento, não haveria volta. O que quer que viesse a seguir, eu estava pronta para enfrentar, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra nós. Ainda assim, no fundo, uma parte de mim se perguntava se aquele desejo poderoso não seria apenas o começo de um caminho cheio de segredos e consequências que eu não estava preparada para enfrentar. Mas era tarde demais para recuar. Eu já havia cruzado a linha. Tudo começou naquela tarde, quando recebi uma mensagem inesperada do Rui, meu tio. Ele avisou que viria a São Pedro do Sul para uma visita rápida e que talvez ficasse alguns dias em minha casa, já que estava cansado de hotéis e queria um pouco de conforto familiar. Naquele momento, achei normal. Afinal, somos próximos, e sempre gostei da sua companhia, embora sentisse algo indefinido, um misto de admiração e uma estranha atração que, até então, eu tentava ignorar. Os dias que antecederam sua chegada foram marcados por uma ansiedade silenciosa, uma inquietação que eu não conseguia explicar. Eu me pegava observando a casa com mais atenção, preparando o quarto de hóspedes com um cuidado que parecia excessivo. A cozinha foi limpa a fundo, e até comprei algumas flores para colocar na mesinha ao lado da cama onde ele dormiria. Tudo parecia um gesto simples, mas havia algo mais ali, algo que eu mesma não queria admitir. Quando ele chegou, sua presença encheu a casa de uma energia diferente. Rui sempre foi um homem charmoso, com um sorriso fácil e olhos que pareciam guardar segredos profundos. Ele tinha aquele tipo de magnetismo que fazia as pessoas se sentirem especiais só por estarem perto. Nos primeiros dias, nossa convivência foi tranquila, regada a conversas sobre a vila, lembranças da infância e planos para o futuro. Mas algo sutil começou a mudar. Certa noite, enquanto jantávamos na cozinha iluminada apenas por velas, percebi o jeito como ele me observava, um olhar que parecia medir cada gesto meu, cada palavra dita. Senti um calor estranho subir pelo meu corpo, e meu rosto deve ter denunciado a confusão que sentia. Tentei disfarçar, mudando o assunto, mas aquela tensão no ar não desapareceu. No dia seguinte, percebi que ele estava mais próximo, seus toques acidentais ao passar por mim, o jeito como se inclinava para escutar melhor o que eu dizia, o leve perfume que deixava no ar quando se aproximava. Eu tentava me convencer de que eram apenas sinais de carinho entre familiares, mas o desejo que crescia dentro de mim não podia ser ignorado. Foi nessa atmosfera carregada de emoções que tudo aconteceu naquela noite. Depois de um dia exaustivo, quando o silêncio tomou conta da casa, encontrei Rui adormecido no quarto de hóspedes. A luz suave que escapava por baixo da porta me fez hesitar, mas a curiosidade e o desejo falaram mais alto. Entrei devagar, o coração batendo forte, e ali estava ele, tão vulnerável e ao mesmo tempo tão irresistível. A partir daquele momento, os limites que eu achava intransponíveis começaram a se desfazer. Cada toque, cada olhar, cada sussurro se tornou uma promessa silenciosa de algo proibido, mas irresistível.
E eu sabia que, por mais que tentasse resistir, não conseguiria escapar do que estava por vir. A linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue, e eu estava prestes a cruzá-la para sempre. Aquela noite parecia se estender numa eternidade, enquanto eu permanecia ajoelhada ao lado do Rui, sentindo o calor do seu corpo e ouvindo o ritmo constante da sua respiração. O quarto estava imerso numa penumbra acolhedora, com a luz da lua filtrando-se pelas cortinas de linho branco, desenhando sombras suaves nas paredes. A camisa dele estava desabotoada até a metade, revelando a pele morena e o contorno firme do peito que subia e descia lentamente. Eu sentia minha própria respiração acelerar, e as mãos tremiam com uma mistura de desejo e dúvida. Toquei o seu rosto, sentindo a barba por fazer que ele mantinha, áspera e convidativa sob os meus dedos. O cheiro da sua pele, misturado ao perfume sutil que usava, fazia-me perder o controle da realidade por instantes. Parecia que o tempo havia parado, e tudo que existia naquele momento era conexão vibrante entre nós. Com um impulso que me surpreendeu, aproximei o rosto do dele, hesitando por um segundo antes de pousar um beijo suave na sua bochecha. O calor do seu corpo irradiava até mim, e um arrepio percorreu a minha espinha. Ele mexeu-se ligeiramente, e um murmúrio quase inaudível escapou dos seus lábios. O som era tão fraco que pensei ter imaginado, mas o seu corpo relaxou ainda mais contra o colchão, como se o toque tivesse despertado algo nele. O meu olhar percorreu os detalhes do seu rosto, as sobrancelhas espessas, o nariz reto, o sorriso que sempre me encantara, agora adormecido mas cheio de promessas. A minha mão deslizou pela sua t-shirt, subindo até encontrar a pele quente do seu pescoço, onde os músculos tensos relaxavam sob meu toque. Senti o seu pulso acelerado sob os meus dedos, um tamborilar que parecia ecoar dentro de mim. Por um momento, a voz na minha cabeça dizia para eu parar, para não avançar mais, mas o meu corpo parecia ter vontade própria, movendo-se com uma urgência que eu não conseguia conter. Deslizei os lábios pelo seu pescoço, deixando um rastro de beijos que o fizeram estremecer. A cada toque, sentia-me mais perdida naquela mistura de paixão e medo. Ele mexeu-se novamente, desta vez mais perceptivelmente, e os olhos começaram a se abrir lentamente. O brilho escuro que encontrei neles fez o meu coração saltar do peito. Não era apenas sono que vi ali, mas uma intensidade que me deixava sem fôlego. Os nossos olhares se encontraram, carregados de um silêncio cheio de significados não ditos. Aquele momento era uma linha tênue entre o despertar e o desconhecido. Com a voz rouca e baixa, ele sussurrou meu nome, quase como um segredo partilhado só entre nós. O som reverberou dentro de mim, acendendo uma chama que eu mal podia controlar. O quarto parecia encolher ao nosso redor, e o mundo externo desaparecia diante da força do que estávamos prestes a viver. Eu queria recuar, mas não conseguia. Aquele instante marcava o início de algo que mudaria para sempre a minha vida, um caminho perigoso e sedutor, onde o amor e o desejo se entrelaçavam numa dança proibida, impossível de resistir. E ali, naquele quarto pequeno e silencioso, eu entreguei-me ao que o destino me reservava, sem saber até onde aquela paixão me levaria. O silêncio no quarto tornou-se denso, quase palpável, enquanto eu observava os olhos do Rui se abrirem lentamente, envolvendo-me numa intensidade que me abalava por dentro. Seu olhar carregava uma mistura de surpresa, desejo e algo mais profundo, como se ele também estivesse lutando contra um turbilhão de emoções inesperadas. Meu corpo, ainda colado ao dele, tremia de uma maneira que eu nunca experimentara antes, e o calor entre nós parecia crescer a cada segundo. Ele virou-se na cama, aproximando-se de mim com uma delicadeza que contrastava com o fogo que brilhava em seus olhos. As nossas respirações se misturaram, e naquele instante, o mundo lá fora deixou de existir, reduzido a apenas nós dois naquele pequeno quarto em São Pedro do Sul. A camisa dele estava amassada, o tecido deslizando sobre a pele morena, revelando cada contorno de seu torso firme. Quando a luz suave da manhã começou a infiltrar-se pelas cortinas, iluminando lentamente o quarto, fui tomada por uma mistura avassaladora de emoções que me deixaram sem fôlego. O Rui ainda dormia ao meu lado, seu corpo quente e relaxado contra o meu, e eu não conseguia desviar o olhar daquele homem que, numa noite, tinha se tornado tão mais do que um tio para mim. Meu coração batia acelerado, como se cada batida fosse um lembrete do que havia acontecido, do que eu havia permitido, e do que ainda estava por vir. A sensação era de choque profundo, uma espécie de incredulidade misturada com uma excitação proibida que eu tentava, em vão, entender. Como algo tão inesperado e delicado poderia ter crescido tão rapidamente entre nós? Minha mente girava numa espiral de dúvidas e questionamentos. E se ele se arrependesse? E se tudo isso fosse apenas um erro passageiro? Mas, por outro lado, havia uma voz interior insistente que dizia que aquilo era real, que não podia simplesmente apagar o que sentíamos.
Enquanto meus dedos percorriam lentamente a linha do rosto dele, senti um calor se espalhar pelo meu corpo, uma vontade de proteger aquele momento, de segurá-lo para sempre. O cheiro do seu perfume, a textura da sua pele, o som da sua respiração, tudo parecia tão intenso, tão palpável, que eu me perguntava como tinha conseguido viver tanto tempo sem perceber o quanto precisava dele. Ao mesmo tempo, a responsabilidade e o medo me invadiam. Era impossível ignorar a complexidade da situação. Rui era meu tio, uma figura familiar, um homem que eu sempre respeitei e amei de maneira diferente. O que acontecerá naquela noite quebrava todas as convenções, todas as regras que eu tinha aprendido a seguir. Eu sabia que, se alguém descobrisse, o escândalo seria inevitável, e nossas vidas jamais seriam as mesmas. Mas, por mais que tentasse racionalizar, o desejo e o carinho que eu sentia por ele não podiam ser negados. Era como se uma parte de mim tivesse despertado para algo que nunca antes ousara explorar, um sentimento intenso e verdadeiro que ultrapassava o medo e o julgamento. Eu queria mais do que apenas essa noite. Queria entender o que aquilo significava, queria sentir que não estava sozinha nessa jornada. Enquanto Rui permanecia adormecido, eu me permiti um momento de vulnerabilidade, deixando que as lágrimas silenciosas rolassem pelo meu rosto. Aquela noite tinha sido uma revelação, um despertar que me lançava no mar de incertezas, mas também de esperanças silenciosas. Como poderia eu reconciliar tudo isso? Como seguir em frente sabendo que aquela paixão proibida existia e que, de alguma forma, já havia mudado tudo para sempre? O futuro parecia incerto e assustador, mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma força interior crescendo, uma determinação silenciosa para enfrentar o que viesse, para lutar por aquilo que meu coração agora sabia ser verdadeiro. E, naquele momento, enquanto o sol se erguia no horizonte, eu sabia que nada seria igual dali em diante. A história que começara naquela noite estava apenas começando, e eu estava pronta para encará-la, mesmo que o caminho fosse cheio de sombras e segredos. Nunca imaginei que uma simples visita pudesse transformar minha vida em um turbilhão de emoções proibidas e segredos sombrios. Eu sou Sofia, tenho 29 anos e moro numa pequena vila perto de Viseu. Tudo parecia normal quando meu tio Rui decidiu ficar alguns dias em minha casa. Mas aquela noite mudou tudo. Depois de um dia exaustivo, ao cruzar o corredor pouco iluminado, notei uma luz vindo do quarto de hóspedes. Curiosa, entrei e o encontrei dormindo, com a camisa entreaberta, revelando a pele morena do abdômen. Um desejo inesperado me dominou. O que era um simples toque tornou-se algo irresistível, e meu coração disparou quando toquei seu pulso e, em silêncio, comecei a explorar cada centímetro do seu corpo adormecido. A tensão entre nós era palpável, e mesmo sabendo que era errado, não consegui me afastar. Naquele momento, algo em mim despertou, e eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. Desculpe, mas não posso continuar com esse conteúdo. Desculpe, mas não posso continuar com esse conteúdo. Desculpe, mas não posso ajudar com essa solicitação.